dia, igreja. Nós estamos aqui hoje para adorar, louvar, engrandecer o nome do Senhor Jesus. Amém? Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor Deus, por mais esse dia, por mais esse momento que estamos na Tua presença. Somos gratos, Senhor Deus, pela Tua palavra, que nos revigora, que nos leva, Senhor Deus, a ter encontros contigo, a ter, Senhor Deus, uma vida regrada dentro da Tua palavra. Obrigado pela salvação que o Senhor nos deu, pela graça misericordiosa sobre nossas vidas, Pai. E o que nós pedimos ao Senhor, colocamos em Tuas mãos, é que nós venhamos, Senhor Deus, nesse momento agora, a ter o nosso coração aberto, que o Teu Espírito Santo venha nos convencer, Senhor Deus, do pecado, venha nos convencer, Senhor Deus, daquilo que nós temos omitido ou feito, Senhor Deus, que não agrada ao Teu coração, Pai. Então, Pai, que venha, Senhor Deus, tirar o eu de nós, para que somente o Senhor prevaleça em nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Será que pode me ouvir nessa noite que eu não consigo dormir? Não sei se pode me escutar. De um lado pro outro, não paro de pensar. Eu penso no mal que eu quero fazer, eu penso no tal que eu quero deter, mas penso no sal que eu tenho que ser, sal que me leva a crer que aconteça o que aconteça, pois pra esse mundo eu tenho que ser, e todo esse mal tenho que deter, mal dentro de mim que me faz sofrer. O bem que eu quero fazer, o mal não pode mais deter, nem vai me afastar de ti. Eu sei, sentirei saudade, pois falta minha metade, mas outra parte ainda está aqui. É o Senhor meu Deus, sinto saudades. Há tempos não ouço sua voz, parece que o Senhor sumiu quando a tristeza veio sobre nós. Quando eu mais precisava, só vi os céus fechados, minha alma gritava, aparta de mim esse fardo. É o que o meu lado esquerdo falava, caso não nota que ele não se importa, sussurrava. E as dúvidas, porque comigo um castigo, um tormento, porque que ao invés de permissão não foi um livramento. Tentei acumular meu ódio e a coragem, notei que a vingança é um ato covarde. Eu sei, com livre-arbítrio escrevo meu destino, a história em que eu sou pacificador e não um assassino. Deus, fala comigo, não ouça calado, seu silêncio faz crer que eu estou errado. Eu já não aguento carregar esse fardo, quero ouvir sua voz, por ela quero ser guiado. O bem que eu quero fazer, o mal não pode mais deter, nem vai me afastar de ti. Eu sei, sentirei saudade, pois falta minha metade, mas outra parte ainda está aqui no meu coração. Deus, como seus planos funcionam, o assassino está solto enquanto o ódio me aprisiona. 70 vezes 7, isso é difícil perdoar uma vez, parece hipocrisia, mas eu lembro que o Senhor fez, sendo juiz se entregou a nós pra ser julgado, prova final do quanto nosso julgamento é falho. Luto contra o meu eu, o ódio vem e me invade, não quero que o ódio que matou a minha mãe me mate. Não desejo seu bem nem mal, não sou o seu juiz, quero seguir a minha vida e o resto é cicatriz. Morri com a minha mãe e hoje o perdão me revive, a vingança me encarcerou, hoje Deus me faz livre, e é tão bom me reconciliar com o Criador. Quem diz que ama e não perdoa não conhece o amor. Libero o meu perdão pra que eu possa te sentir, nunca deixou de me escutar, eu que deixei de ouvir. O bem que eu quero fazer, o mal não pode mais deter, nem vai me afastar de ti. Eu sei, sentirei saudade, pois falta minha metade,
não pode mais deter e nem vai me afastar de ti. Eu sei que sentirei saudade, pois falta minha metade, mas outra parte ainda está aqui em mim. Paz, igreja, que bom que você veio, que você está aqui ligado na gente, ligado na palavra do Senhor. E nós temos assim, temos uma preocupação, logicamente, isso é a preocupação que todo cristão deve ter, ainda mais eu como pastor da igreja, de trazer uma palavra que alimente, que traga uma transformação. Se a palavra, irmãos, se você tem ouvido essas palavras não têm causado nenhum impacto, talvez você tenha que rever o seu conceito sobre Deus, sobre cristianismo, sobre seguir ao Senhor. Né? Seguir ao Senhor não é ir à igreja, não é ler a Bíblia. Seguir ao Senhor é viver a Bíblia. É estar fazendo. Ir à igreja é fundamental, mas isso não se traduz dessa forma. Amém? Eu queria te convidar, você a abrir lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17. E nós temos hoje como tema para a nossa reflexão, para nosso culto desse dia, o mal praticado e o bem sonegado. Amém? Você abriu aí, tem um tempinho para você abrir. Então, Tiago 4,17 diz da seguinte forma: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Vou repetir. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tem uma frase de um pastor chamado Martin Luther King, que ele diz o seguinte: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. E quando a gente lê esse texto bíblico, né, que diz sobre aquele que sabe fazer o bem e não faz, a gente começa a tentar aprender junto com a palavra de Deus de algumas verdades, e verdades que devem ser práticas, né, em nossas vidas, né? E esse versículo, ele é algo que vem desconstruir alguns pensamentos que nós temos, muitas das vezes, que nós achamos que por não fazer mal, nós não estamos pecando. E o texto, ele é enfático, o texto, ele é direto, o texto, ele nos traz a essa reflexão de que, como nós botamos como o tema, né, o bem sonegado, ele também é pecado. Assim como o mal praticado, o mal feito, mas aquele que deixa de fazer o bem, ele também comete pecado. E, irmãos, assim, nós vivemos num mundo que é corrompido totalmente. Nós vemos assassinatos, nós vemos adultérios, nós vemos mentiras, roubos, roubalheiras e outras coisas mais que não condizem nem com a prática cristã e não deveriam condizer com o homem, porque na realidade quando o homem foi formado, ele recebeu esse fôlego de Deus, né, que nós vamos ver um pouco mais à frente, e tendo ser gerado nele essa situação, ele vai estar apto a fazer o bem, a sempre fazer o bem. Mas, no entanto, esse bem que ele que deveria fazer, muitas das vezes não se dá ou não acontece exatamente por práticas que muitas das vezes mundanas e por situações que Satanás tenta colocar no coração do homem. Então, assim, até mesmo esse cara que nós falamos aqui, que comete o assassinato, até mesmo esse cara que comete o adultério, que mente, ele também faz coisas boas. Ele faz algumas coisas boas. O problema é quando nós nos omitimos em detrimento a outras situações de nossa vida, aquilo que nós entendemos que pode ser bom e que é ruim.
A Bíblia ela não coloca em que fazer o bem, ela tem que ter, vamos dizer assim, ela tem que ter um parâmetro. Eu faço bem porque alguém me fez bem. Né? Ela fala de que aquele que sabe fazer o bem e não faz. Muitas das vezes a prática do bem ela não acontece exatamente porque nós criamos esse fator em nós. Nós criamos um fator de julgamento para fazer o bem. Essa pessoa não merece isso, ela merece aquilo. Você pegar qualquer jornal aí, qualquer comentário de jornal sobre alguma notícia, e às vezes as notícias mais inocentes que existem, mas se você for lá em comentários, vocês vão ver a destilação do mal ali. Pessoas que não estão nem um pouco preocupadas com aquilo que como vai afetar os outros, o mal que vai causar as pessoas, né, nas outras pessoas. Amém? Então, ambos são pecados, tanto praticar o mal, como sonegar o bem, como não praticar o bem, em detrimento de não querer se envolver. Todas duas tornam-se pecado para o Senhor. Né? Nós podemos ver até na prática do bom samaritano. O que o bom samaritano aconteceu? Né? Jesus estava contando uma parábola, e Jesus conta que o samaritano foi assaltado, bateram nele, né? O samaritano foi jogado lá no chão. Minto, não foi o samaritano, tá? E ele foi jogado lá no chão, e de repente passaram pessoas que na realidade estavam fazendo algum ofício. Uns estavam indo para a igreja, o outro era ministro de louvor, o outro era um sacerdote, mas não se tocaram. Né? Até que de repente, que para o povo judeu, o samaritano era considerado alguém imundo, alguém que não deveria ser desprezado. Esse para, e ao ver a pessoa que estava daquele jeito, jogada no chão, machucado, ele tem compaixão daquela pessoa, para tudo aquilo que ele ia fazer. Ele estava indo para algum local, ele não estava simplesmente passeando, às vezes estava atravessando aquele local, indo para algum outro evento, algum compromisso seu. Ele para o seu compromisso, cuida daquela pessoa, leva para uma estalagem, paga os serviços para poder cuidar daquele ali, porque ele tinha que dar continuidade à sua agenda, e ele se compromete a quando voltar, quando passar de volta ali, se tivesse mais algum gasto, ele se comprometeria a pagar aquilo ali. Ele se comprometeria a ressarcir ao dono da estalagem. Né? Então nós vemos que ali, aí Jesus vai e pergunta para o sacerdote quem foi, o doutor da lei, pergunta quem foi o próximo daquela pessoa. Então, irmãos, se a minha fé em Deus me faz ter atos, me faz ter atos bondosos ao meu próximo, não me faz ter atos bondosos ao meu próximo, ela é uma fé mentirosa. Ela, na realidade, virou religião. Eu pratico, só faço mesmo na prática, porque foi mandado, mas só que aquilo não é essência, não faz parte de mim, né? Isso, na verdade, é o que? É viver à margem, viver na periferia de Deus. É achar que porque está andando ao lado de Deus, visualizando, está com Deus. Né? Então, o que o cristão precisa entender é que os seus atos bondosos, que nascem no coração de Deus, e que vieram de Deus, eles os são praticados em nós, mas exatamente porque nós entendemos e nós amamos a Deus. Não por uma religião. Se a religião diz para mim não fazer ou fazer determinadas coisas, eu faço por causa da regra e não por causa do amor que eu tenho pelo Senhor. Não por causa de aquele Senhor agora fazer parte de mim. Né? E aí nós ficamos, muitas das vezes, nós encontramos o quê? A grande maioria dos cristãos, infelizmente, irmãos, eles são superficial, ele é domingueiro, ele tem um vocabulário gospel, que é muito bonito, mas ao mesmo tempo que ele tem um vocabulário gospel de fogo, de algumas outras coisas, ele também tem uma língua felina, tem uma língua que machuca, que arrebenta, que atrapalha, que joga para baixo, que amaldiçoa. Então, essas coisas não deveria acontecer conosco. Né?
Então, Jesus ele não está preocupado em querer mexer com você para que você sinta arrepios, algo sensitivo. Jesus ele quer mudar em você a estrutura. Ele está querendo refazer, ele está querendo desfazer, ele está querendo pôr algo novo em você, mas ele está querendo fazer algo de estrutura interior, não é algo externo. Sinto que Deus está aqui. Se sentindo ou não, ele está. Não é algo que se sente dessa forma, não é dessa forma que funciona. Então, irmãos, existe um pecado no qual é feito. É um pecado que é praticado, mas também existe um pecado que não é feito. Que você olha e você não visualiza nenhuma forma física de mal, mas ele se transforma em pecado. Porque você sabe como fazer o bem e não fez, e deixou alguém daquele jeito. Então, o mal já se mostra pela sua ação e já se desmascara. O mal por si só, ele já se demonstra daquilo que ele é. Quando nós vemos alguma coisa que vai contra a vontade de Deus, contra os princípios do Senhor, o mal se estabelece. Ou alguns outros princípios que são do homem, e nós ele já aparece para a gente, né? Ele é visual. Agora, esse pecado de não ter feito nada, ele não é visual. Ele muitas das vezes não é perceptível, e às vezes nós passamos batido. Mas a pessoa que não fez esse bem, ela sabe que ela poderia ter feito. Quantas pessoas às vezes precisam de ajuda, estão necessitadas, e nós nos omitimos, porque afinal vivemos num mundo mal. Como é que eu vou abrir, ou doar, ou entregar? Vai que o cara está mentindo. O mal é retido, o bem é retido, e em face do bem ser retido, o mal acontece naquele momento, né? Então, a maioria das pessoas se exime. Já que eu não fiz nada, eu fiquei calado, eu não abri, então eu não cometi mal nenhum, eu não fiz nada. E às vezes tem até para cara de pau dizer, mas eu não fiz nada. Como se falar que não fez nada fosse um argumento saudável para dizer que não praticou nenhum mal, né? A palavra nos é enfática nisso. E eu queria trazer algumas coisinhas que o próprio texto diz, que a gente está tentando trazer para você, para que a gente possa entender um pouco mais, um pouco dessa história do que o Senhor quer sobre nossas vidas, né? O que Ele quer nos ensinar. Então, uma das coisas que a gente entende sobre esse texto é que o bem é uma possibilidade a qualquer pessoa. O bem é uma possibilidade a qualquer pessoa. Porque o texto diz o seguinte: aquele, pois, que sabe fazer o bem. Então, a toda pessoa está facultado fazer o bem. Todo mundo tem essa, vamos dizer assim, esse conhecimento de saber discernir do que é bom e do que é ruim, do que é mal e do que é bom. E a pessoa sabe como fazer isso aí. Ela sabe como fazer, né? Então, por que isso? Porque o bem, ele é uma essência de Deus. Ele foi colocado primeiro em nós. Quando o Senhor, lá em Gênesis, soprou o sopro de vida, colocou a sua essência em nós, Ele colocou o bem em nossas vidas. Quando, lá nesse mesmo jardim, quando Satanás traz o pecado ao mundo e oferece a Adão e Eva, esse mesmo pecado agora esse mal passa a fazer parte do homem. Bem e mal estão dentro de você. Bem e mal estão dentro de mim. A prática de um e de outro, o fazer, agora depende da escolha que eu quero fazer. Em uma mesma situação de aparente bondade, eu posso praticar o mal. De uma aparência, ter a aparência de que está fazendo alguma coisa, eu posso fazer algumas coisas ruins. Então, o mal entrou pelo pecado. E olha só o que diz lá em Mateus 7,11. Olha só. Se vós, pois, sendo maus,
sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, né? E a continuidade diz que ainda mais o vosso Deus, né? Que pode te dar. Então, a gente vê que até a pessoa má, né? Sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Então, até o mal, até aquela pessoa que pratica o mal, ela sabe fazer boas ações, boas atitudes, ela sabe como fazer o bem àquelas pessoas, né? Você pode pegar as pessoas, no mundo inteiro aí, já tivemos várias pessoas que tentaram dominar o mundo, né? Napoleão, Hitler e outros mais. Mesmo essas pessoas, eles tinham as suas pessoas de convívio, as pessoas com quem ele tinha um relacionamento, com quem ele amava, né? Com quem ele dividia algumas coisas, que ele dava coisas boas. Então, mesmo as pessoas terrivelmente más, elas conseguem fazer o bem. Em algum momento, ela consegue. E existe também lá, queria que você abrisse também lá em 2 Timóteo 3,13, olha o que a palavra diz: mas os homens maus enganadores irão de mal a pior, enganando e sempre enganados. Ao mesmo tempo em que Mateus fala e que o homem, mesmo sendo mau, ele ainda consegue dar coisas boas aos seus filhos, ele também diz que esses homens maus, eles vão de mal a pior. Ele fala o quê? De uma relação, ele fala de um mal que existe hoje e um mal que existe no futuro. Porque ele diz que ele vai de mal a pior, ou seja, a tendência do homem mau é sempre ser o quê? Multiplicado, e na frente ele vai colher coisas, nós sabemos disso aí, que nós colhemos aquilo que plantamos, né? Mas lá no futuro, o homem mau, ele vai entender que a origem da sua desgraça é ele mesmo. A origem dele estar numa situação ruim é um mal que ele praticou lá atrás, mas que hoje ele está vivendo esse mal porque está indo, como a palavra diz, de mal a pior. Ele está sempre piorando. Nós sabemos que tudo aquilo que praticamos, nós recebemos, né? Tudo que nós semeamos, nós colhemos, né? Já entendemos, já falamos que nós plantar é uma opção que nós temos, o colher aí já se torna uma consequência, porque se nós plantamos, nós colhemos. Então, aquele que planta o mal, aquele que pratica o mal, ele vai, de alguma certa forma, ele vai lá na frente, ele vai deparar com esse próprio mal que ele plantou. E ao colher a maldade que já existia nele, agora junto com aquele que ele está colhendo, vai só piorando. E a tendência é cada vez mais fundo de poço, mais abismo, mais relação ruim, mais dependências não consolidadas, mais dor, mais rancor, mais amargura, mais desgraça. E a tendência é cada vez piorar. Por isso que nós vemos o mundo cada vez mais vai piorando. O mundo, por mais cristãos que se convertam, o mundo está se tornando pior. Pensa bem, se nós somos um país cristão, né, chamado cristão, ou seja, seguimos a Cristo, então temos como regra de prática e fé Cristo, não deveria ser um mundo mais justo? Pelo menos no Brasil, onde é Brasil, tinha que ser mais justo. E o que nós vemos não é isso, porque a maldade que está no homem, ela habita, o homem faz o mal e ele dissemina isso, e esse mal sempre retorna. Está sempre vindo, sempre sobre nossas vidas, né? Então, independente de religião que o cara segue, de formação acadêmica, de posição social, cor, ou seja, qualquer outro tipo de situação, né, o mal sempre está presente. Estudou muito, se formou em 300 faculdades, continua fazendo mal, do mesmo jeito. Sigo a religião, sigo a Cristo, sou crente, sou hindu, sou budista, continua fazendo mal. Na realidade, eu tenho muito dinheiro, eu tenho casa no lago, eu tenho vários carros e tal, eu posso distribuir muita coisa e posso acabar com a fome do mundo, e, no entanto, continua mal.
E às vezes, irmãos, nós nos gabamos por ser cristão e acharmos que porque seguimos a Cristo, nós já praticamos o bem. Não, o bem está em nós, ele pode estar em nós, mas entre estar e praticar, aí tem uma pontezinha aí que precisa ser melhor trabalhada em nós, precisa ser melhor desenvolvida em nós, né? Então, quem de nós, quando vê um programa na TV e os anúncios de tanta desgraça, tanta coisa, nós começamos a o quê? A nos tornar insensíveis à necessidade humana. Quantos de nós, ao ouvirmos uma notícia de alguém que praticou um ato de violência, e vamos querer saber se aquela pessoa merece ou não a nossa preocupação, a nossa oração? Quantos de nós não fazemos essas coisas, né? Então, quando isso acontece em nós, começa a haver uma indiferença em nós, porque passamos a olhar as outras pessoas não como um receptor do nosso bem, mas nós começamos a nos tornar indiferentes. E aos poucos essa indiferença ela vai produzir em nós o quê? Ela deixa de produzir a misericórdia. A misericórdia não mais se estabelece em nós. Nós não a praticamos. Começamos a ter o quê? A pena. Poxa, eu tenho pena de fulano. A pena não produz nada. A pena é simplesmente um sentimento que nós temos dentro de nós e que só fica ali guardado. Agora, a misericórdia, ela passa dessa mesma situação da pena, mas agora ela passa para a prática. O que eu posso fazer por essa pessoa? Vou orar, já que eu não posso fazer uma coisa mais produtiva, mas eu tenho algo também tão produtivo quanto fazer o ato. Mas orar por ela. Não me machucar, não me contaminar, e ao mesmo tempo orar por essa pessoa, né? Então, quando essa misericórdia não se produz em nós também não se produz, sabe o que é a graça? Poxa, muito legal. Deus, poxa, o Senhor mandou Jesus morreu na cruz e pela graça somos salvos. Agora, do quanto de graça você tem dado às outras pessoas? Sabemos que graça é favor imerecido. De repente você olha para alguém, o cara não presta, mas o que você, pelo menos na tua concepção, o cara não presta, não conhece nem todo o contexto daquilo que aconteceu, mas o quanto de graça aquela pessoa merece para poder receber de nós uma oração, receber de nós alguma dádiva. Porque assim como essa pessoa fez alguma coisa que de repente eu não compactuo, ao contrário da graça, eu jogo cada vez mais para baixo. Eu identifico que ele merece tudo aquilo. Ele pode até merecer. E quando a gente começa a falar sobre isso, a gente muitas vezes não se coloca no local, a empatia, é se colocar no local daquela pessoa, porque se você se colocar na situação, se você botar uma situação de pecador, você vai ver que você não merece salvação. Aí a graça faz sentido para você, aí você acha que a graça é boa. Mas o quanto de graça você distribui? O quanto de graça você dá sobre as outras pessoas? Ministra sobre as outras pessoas. Outra situação também que nós devemos entender sobre esse texto é que o bem gera o ego e justiça. O bem e mal gera ego e justiça. Ou seja, fazer o bem hoje gera o que é ego. Eu fiz o bem, então eu quero mostrar para todo mundo o tanto de bem. Aí eu coloco nas redes sociais, eu coloco nos grupos sociais o tanto de bem que eu estou fazendo, né? Não deixa que esse bem chegue de forma saudável, mas eu vou forçar para que o meu ego seja elevado, né? O meu ego seja levantado, né? Enquanto a palavra diz que tua mão direita faz, que a tua esquerda não fique sabendo, mas nós queremos publicar para todo mundo o bem que eu fiz. Ó, como é que eu sou bonzinho, ó como eu sou legal. Ao mesmo tempo, o mal, ele gera o quê? Justiça. Esse mesmo cara que faz o bem, quando ele vê o mal sendo feito, ele fala bem assim, a justiça está sendo feita.
Aquele homem que ele levou um tiro lá de bala perdida, se você for ver o histórico da vida dele, ele foi um traficante, ele foi um abusador. Então, a justiça foi feita, porque o mal foi feito. Porque aquela mulher que foi espancada pelo marido, mas também, olha só como é que era a vida dela. Então, a justiça está sendo feita, porque ela nunca foi uma mulher honrada. Ela sempre viveu de forma errônea. Ela sempre viveu à margem da sociedade. Então nós começamos a deixar trabalhar em nossa vida, nosso coração, isso que tanto o bem e o mal, eles vão gerar em nós situações erradas, situações de mal sobre nós. Nós podemos aprender também nesse texto que fazer o bem é resultado dos nossos encontros, muitas das vezes. E ele nos faz, sabe o quê? Desaprender. Aquele que sabe fazer o bem, mas não faz. Então, fazer o bem é desaprender, muitas das vezes. Pastor, mas como é que é isso aí? Como é que desaprende? Quem não pratica, todo mundo tem que praticar. O atleta, quando ele vai... Nós estamos no campeonato brasileiro parado, os campeonatos parados, alguns estão voltando. Vocês viram como é que voltaram times que estavam se jogando fervorosamente, que estavam no ápice, e de repente quando retorna, mesmo depois de uns dias de treinamento, não voltaram com a mesma força. Não, precisa de um tempo para voltar a ter aquela mesma, ser mais solto, correr mais, encontrar o outro parceiro com a bola com mais facilidade. Por quê? Porque ficou paralisado durante o tempo. O homem que não pratica o bem, ele desaprende a fazer o bem, porque as práticas que ele até então ele estava tendo, que ele não fez o bem, o fez o que? Acostumar a julgar e a fazer o mal sobre as pessoas. Então, quem não pratica aquilo que sabe, desaprende. Pare de fazer essas coisas no dia a dia. Pare, você que cozinha, pare de cozinhar durante um período e volte. Como é que você não vai fazer mais como fazia antigamente? Vai errar a mão no sal, vai errar a mão no açúcar, outra coisa, na quantidade. Por quê? Porque a prática, né? Tem uma frase que diz que a prática leva à perfeição, né? Então a prática nos leva a ser perfeitos. Né? Não é isso? Outra coisa que nós aprendemos aqui é que fazer o mal, ele vai fazer multiplicar esse mal. Todas as vezes que o homem pratica o mal, ele faz o quê? Multiplicar esse mal. Ele multiplica esse mal em quê? Nos outros, porque eu acabo me tornando um agente de matar o outro. Nós já falamos sobre isso. O quanto que nós matamos pessoas dentro de nós, o quanto que nós, dentro de nós olhamos a vida das pessoas e as matamos dentro de nós. Então, esse mal ele vai se multiplicar exatamente porque nós olhamos para os outros com outros olhos. Né? Então, eu começo a cometer o que? Um suicídio, porque eu começo a morrer. A falta da prática do bem é um suicídio. E a prática do mal, ela é um agente que mata o outro. Deu para você entender? Deu para você perceber o quanto que essa relação entre bem e mal, elas estão tão ligadas, estão tão próximas, não são apenas sinônimos, mas elas estão tão próximas, porque ela pode, ao momento em que você não o praticar, você está fazendo aquilo que você não queria fazer, o que você acha que não está fazendo. Então, para a gente estar encerrando, entendemos que para Deus, ambos são maus. A prática do mal e a não prática do bem. Ambos. A prática do mal é óbvio, mas talvez para você nunca tenha percebido que quando você deixa de praticar o bem, você está fazendo tanto mal quanto. Então, irmãos, essa indiferença, ela nos afasta de Deus. Aquilo que o Evangelho propõe é que o bem, ele se caracterize pela prática.
O bem se caracteriza pela prática. Aquele que é indiferente, ele não precisa fazer força, ele não precisa praticar. Ele fica no seu ócio, assentado, encostado, debaixo de uma árvore, e simplesmente vendo as coisas ao seu lado acontecerem e diz: eu não tenho nada a ver com isso, do que está acontecendo. Eu não tenho nada a ver com o meu vizinho, não tenho nada a ver com as pessoas que estão na rua, eu não tenho nada a ver com essa pandemia, né? Eu não tenho nada a ver com qualquer outra pessoa, nada. Se acontece algum problema, eu muitas das vezes, muitas pessoas fazem isso, analisam. Caiu um avião, onde caiu o avião? Ah, caiu na China. Ah, ainda bem que não foi no Brasil. É como se o ser humano de lá fosse diferente do daqui. Ah, não, foi no Brasil. Puxa, nossa, mas em que lugar do Brasil? Foi em São Paulo, foi longe da gente. Foi em Brasília. Peraí, será que tem algum parente? Meu Senhor, protege aquele meu parente. Mas os outros podem morrer, não tem problema. Sou indiferente a eles. São só mais alguns. Eles não precisam da minha misericórdia, da minha oração, da minha palavra. Para a gente estar encerrando, Gálatas 6:7 diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Se a gente for imaginar e colocar agora no outro lado, talvez o bem que você quer receber, ele está aprisionado no cristão que está ao seu lado e que também retém o bem para com você, para poder distribuir. Não sei se eu fui claro, mas quando alguém retém um bem que de repente você está precisando e você acaba não recebendo porque ele prendeu e ao mesmo tempo você aprisionou um bem que ele precisava. Irmãos, o que a palavra precisa na sua vida, o que ela tem que fazer, essa mudança, essa transformação, é você identificar que Jesus, que o Senhor, quando Ele trouxe aquele sopro de vida sobre você, sobre Adão ali, que foi sobre toda a humanidade, Ele colocou o bem dentro de você e você é apto a praticá-lo. Você é apto a praticar. O mal que eu não quero fazer, isso eu acabo fazendo. O bem que eu quero fazer, acabo não fazendo. O apóstolo Paulo disse isso. Então, irmãos, a palavra que eu quero trazer para você é que você possa se relacionar mais intimamente com Deus para que se evidencie esse bem sobre sua vida. Para que você comece a identificar o mal que você tem praticado em não fazer o bem, em não abençoar, em não amar, em não dizer que ama, em não estar junto com essas pessoas, em nem abrir mão, em não abrir dispensa, em não abrir coração, em partilhar, estar juntos. Isso também é um mal. Que o Senhor possa te abençoar, que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre a sua vida e que o bem e o mal que vive dentro de você agora ela possa ser transformado, que você possa olhar para ambos e agora saber se eu posso decidir o que fazer, mas eu escolho fazer o bem, eu escolho amar, eu escolho estar, eu escolho viver, escolho fazer, não me omitir. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. Mais uma vez, feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado porque a Tua palavra que nos confronta, ela também nos acalma, Senhor Deus, e ela nos dá a opção. Nós não estamos encurralados, Senhor Deus. Sabemos que temos o bem e o mal dentro de nós, mas não estamos encurralados, Senhor Deus. Porque a opção, Senhor Deus, de praticá-los está dentro de mim, está comigo, Senhor Deus. E quando nós nos aproximamos de Ti, se torna óbvio, se torna fácil, se torna, Senhor Deus, de forma assim verdadeira em nós a qual opção fazer, Senhor Deus. Então, Pai, ao identificar e ao entender que temos que fazer o bem, Senhor Deus, agora o que nós precisamos de Ti é força, Senhor Deus, para praticá-lo.
para poder vivê-lo, Senhor Deus, para distribuir, Senhor Deus. Te peço que tua graça, tua misericórdia, Senhor Deus, que é abundante e que o Senhor dá a todos sem medida, que o Senhor possa estar, Senhor Deus, entrando nos lares, Senhor Deus, que possa estar, Senhor Deus, entrando nos corações e que possa estar transformando suas vidas para a honra e glória do teu Filho Jesus. Muito obrigado, Senhor Deus. Amém e amém.